Olá, tudo bem? Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de maio, cuja leitura bíblica do dia está em Atos 23 e Juízes, capítulos 1 e 2. Vamos conversar sobre o ânimo que nós precisamos, porque ainda não é o fim. Se você puder abrir sua Bíblia em Atos 23, vamos ver o verso 11, que nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. E, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Em algumas versões, coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Vamos voltar um pouco na história. Antes de voltar, o que está acontecendo aqui no verso 23? Pedro, ele havia, após viagens missionárias, ele volta a Jerusalém. Os irmãos avisam a ele de que a obra que Deus fazia por meio de suas mãos estava sendo distorcida pelos judeus e seria interessante, até sugeriram dele participaria de um voto que alguns estavam fazendo para que não o vissem com maus olhos, porque sabendo que ele estava ali em Jerusalém e eles iam se juntar, os judeus, contra Paulo. E aí, Paulo no templo, surge então, aparece um enviado e o acusaria de ter inserido um gentil no templo, e não era bem assim. E aí arma-se aquela confusão. Paulo é chamado o tribuno, então tenta o proteger. E aí Paulo se apresenta diante do Sinédrio e depois de se declarar como cidadão romano. E aí, quando ele começa a falar, né, a pregar, a se defender, colocando os olhos diante do conselho, ele foi ferido na boca, a mando do sumo sacerdote Ananias, verso 2 do capítulo 23. Paulo era alguém que tinha uma boa consciência diante de Deus, e aí ele chama ali o Ananias de parede branqueada, no sentido de chamá-lo de hipócrita, porque estava o julgando, estava o agredindo sem o julgamento lícito, correto, e não sabia que era um sumo sacerdote. Aí, Paulo, sabendo que ali tinha alguns saduceus e alguns fariseus, já comentei aqui nas reflexões, talvez por mais de uma vez, essa distinção do saduceu e fariseu. O texto aqui é bem claro. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos. Aí o versículo 8 diz: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E tem uma outra distinção também, de que os saduceus, eles davam crédito ao Pentateuco como palavra de Deus e não os salmos e os profetas, tá? Já lembro que eu já comentei isso em alguma reflexão nossa. E aí, vamos voltar um pouco na história. No capítulo 19, dos versos 5 a 11, nós vemos algo muito interessante. Por quê? Paulo havia ido para a Europa, lembra da visão que ele teve, sendo impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, e aí tem a visão do macedônio dizendo: passa a Macedônia, chamando ele para ir para a Macedônia. Ele entendeu que o Senhor o estava chamando a anunciar o Evangelho
na Macedônia, era a entrada do evangelho na Europa. Insulto em Filipos, tá? Você se lembra? Aquela nossa reflexão sobre qual o melhor lugar para estar. E tudo que acontece ali, ele passa por ali, sai dali, vai para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, e ele chega a Corinto. Em Corinto, depois dele fazer aquele chamado ao Deus Criador, lembra? Do chamado ao Deus Criador? Ele fez isso e proclamar o decreto de Deus ali aos atenienses. Em Corinto, com a chegada de Silas e Timóteo, da sua equipe missionária, ele é reanimado com as boas notícias sobre os tessalonicenses e foi encorajado pelo Senhor Jesus. Olha que interessante, não era a primeira vez que Jesus fazia isso com Paulo. Capítulo 19, versos 5... 18, perdão, versos 5 a 11. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, existindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Lembra daquele nosso texto clássico da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, especialmente a partir do verso 23? Porque eu também recebi do Senhor, na noite em que ele foi traído. Como é que ele recebeu do Senhor? Jesus aparecia a Paulo. Você está entendendo? Capítulo 20. Capítulo 20, versos 15 a 17. Olha que interessante. Paulo, depois de Corinto, ele sai de Corinto, chega a Éfeso, não fica muito tempo, ele vai para Cesareia, sobe a Jerusalém, ele já passaram Jerusalém antes, volta para Antioquia. De Antioquia, ele passa pela região da Galácia de novo. A região da Galácia é a região daquela primeira viagem missionária, Derbe, Listra, Icônio, tá? Província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou, nesse meio tempo, depois, ele vai para Éfeso, capítulo 19, tá? No capítulo 19, ele então, depois tem aquele problema todo lá com a Diana dos Efésios, e ele precisou sair de lá. Quando chega no capítulo 20, diz que ele precisou sair, tá? E foi a Macedônia, depois ele vai à Grécia, e de lá determinou voltar, ir para a Síria, mas voltando pela Macedônia, e acompanha ali uma equipe da cidade por onde ele já havia passado anteriormente. Ele chega a Troade, passa por Filipos, tá? O versículo 6 diz que navegamos de Filipos, então eles passam por Filipos novamente, e Paulo não guardou mágoa da cidade. Dos versos 7 em diante do capítulo 20, nós vemos Paulo em Troade. Lembra de Eutico, lembra da pregação longuíssima de Paulo, lembra da ceia do Senhor no meio, né? E certamente isso reanimou. Tem vários detalhes aqui em Paulo ali em Troade, vários e vários detalhes.
Mas eu quero chegar ao final de Paulo ali. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E aí tem vários preciosos ensinos do verso 18 em diante, do capítulo 20 de Atos. Muitos ensinos, muitos, preciosíssimos. E aí, que nós vemos? Que ali em Mileto, depois de ter passado por Troade, Paulo apressava-se, e aí nós vemos a importância, não é porque nós não vamos fazer determinadas atividades que seriam relativos à obra de Deus, é que nós estamos desprezando a obra, não é isso. Isso precisa ficar claro para a gente. Paulo não foi para Éfeso. Não foi a tal lugar. Porque não participou. Porque não foi dessa vez. Às vezes tem seus porquês. Muitas vezes, aliás. E esse aqui é um dos exemplos. E aí, nós vemos que ele desejava logo estar em Jerusalém. Ocasião aqui do capítulo 23, texto base da nossa reflexão. No capítulo 20 ainda, dos versículos 22 a 24, olha o que o texto nos diz, nos mostrando que Paulo era consciente. Ele sabia que o que mais importava era cumprir a sua missão. O que mais importa na vida, lembra da reflexão? E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. E o que Deus revelava a Paulo? Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele era consciente de que passaria por tribulações e seria preso, mas ele sabia o que mais importava na sua vida era cumprir a sua missão com alegria. No capítulo 21, versículos 8 a 14, Paulo, o capítulo 21 mostra ele em Tiro, em Ptolemaida e Cesareia. Aí no versículo 8 ao 14, nós vemos que mais uma vez ele foi avisado que seria preso e até tentaram demovê-lo da continuidade da viagem. Mas é importante notar algumas coisas aqui. Paulo, mesmo com a argumentação, ele não se demove. E algo interessante também é de ver Filipe. A menção a Filipe agora aqui, nós vamos ver no texto, não é mais o Filipe o eleito diácono, mas o Filipe evangelista, que de fato já era. Lembra lá do capítulo 8? Talvez nós tenhamos tido alguma reflexão em Atos 8 sobre Simão, o mágico, não foi isso? Né? Estou me lembrando assim, por outro, que tentou comprar a imposição de mãos para que recebesse o Espírito Santo, não é? As ilusões do mundo gospel, se eu não me engano foi essa reflexão. Ali Filipe já atuando como um evangelista. Aí diz assim o texto. Você está vendo que as reflexões são todas interligadas? Porque a Bíblia não é
não é um combo de histórias isoladas, mas ela é uma narrativa da história da nossa redenção. Bom? Friso isso mais uma vez. Aí diz aqui o seguinte, capítulo 21, a partir do verso 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Por que eu estou dando essa pausa? Para ler algo aqui no capítulo 11. Lembra a igreja por um retorno à igreja cristã? Aquelas 20 características da igreja de Antioquia? Uma delas, quando eu falei sobre os dons espirituais, né, manifestação dos dons espirituais, lembra? E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aí os discípulos se uniram e enviaram um recurso, suporte aos irmãos em Jerusalém. Lembra disso? Então, o Ágabo aqui, novamente. Entendo que é o mesmo Ágabo. Voltando no versículo 10. E demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Capítulo 22, verso 1. Paulo ali fazendo a sua defesa. Lê a partir do final do 20, 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: Na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que não permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, aí entra no capítulo 22, verso 1, Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem
a fim de que fossem castigados. Esse era o propósito de prender. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, você imagina, né? Assim na glória não vai precisar de sol, porque o próprio Senhor iluminará. Brilha mais do que o sol. E só sendo Criador para brilhar mais do que a criatura, brilhar mais do que o sol. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E parênteses aqui, foi cheio do Espírito Santo também. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Uma pausa aqui. Quando Jesus ele avisa Ananias para ir, que Ananias estava com medo, sabendo quem era Paulo, aí o Senhor fala: vai, porque ele é um vaso escolhido, e importa que ele sofra pelo meu nome. Jesus disse. E Paulo sabia disso. Versículo 16, Atos 22. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, aí ele foi para Jerusalém a primeira vez depois da sua conversão. Ele tinha saído de Jerusalém para ir a Damasco para trazer cristãos e castigá-los e até matá-los. Quando ele retorna a primeira vez, é isso aqui, depois de convertido a Cristo, é aqui agora. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Não receberão o teu testemunho. Sai daqui. E eu disse: olha a teimosia de Paulo, né? Novo convertido. Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Ou seja, Jesus, Senhor, sou Paulo, né? Sou Saulo. Eu tenho conhecimento com eles. Eu sou bem estimado aqui em Jerusalém. Que é isso, Jesus? Não preciso sair daqui não. Fica tranquilo. Eu sou influente. Aí Jesus diz, versículo 21, e disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Primeiro Jesus fala: dá-te pressa e sai. Apressadamente. Sai daqui. Rápido. Não, Jesus, que isso? Eu sou influente em Jerusalém. Paulo, vai! Jesus falando com ele. Versículo 22.
Até o 21, né? E aí, nós vemos nessa defesa aqui que num primeiro momento o Senhor, vendo aqui o nosso verso 11 do versículo 23, capítulo 23, o mesmo Deus que agora havia enviado Paulo para testemunhar em Jerusalém, alertando de cidade em cidade sobre as cidades e a prisão que o esperariam, naquele primeiro momento falou: sai daqui, você não vai testemunhar porque não vou te ouvir. Mas agora, anos e anos passados, Paulo jamais experimentado na fé, jamais calejado, jamais forjado, já tendo passado perseguições várias vezes, sendo preso, inclusive, várias situações. Esse Paulo agora era um Paulo preparado para testemunhar em Jerusalém. Agora sim. Tanto que quando ele volta, Atos. Quando ele vai leva a oferta dos irmãos, ele e Barnabé, que são escolhidos com alguns para levarem a oferta, depois que Ágabo disse que haveria fome, Paulo ele foi a Jerusalém quando Pedro foi liberado milagrosamente. Ele estava ali na casa de João Marcos, até que eles tomam João Marcos para a primeira viagem missionária. Ele retorna novamente a Jerusalém para aquele concílio teológico lá de Atos 15, mas ainda não era tempo dele testemunhar. Aqui agora era. Você está entendendo? Ele ainda precisou ir outras vezes a Jerusalém para que agora sim ele testemunhasse. E esse mesmo Deus que enviou Paulo para testemunhar em Jerusalém, dizendo que ele seria preso, é o mesmo Deus que o fortalece e o encoraja a perseverar na trajetória. Mas não porque iria logo passar aquela aflição. Jesus não falou: Paulo, fica tranquilo, filho, vai passar. Ele falou: anima-te, porque a sua missão não acabou. Anima-te, porque ainda não é o fim. E eu refletindo nisso, o Senhor ardia no meu coração. Porque nós, como forasteiros, voltando para o lar, rumo à nossa pátria celestial, estamos em nossas jornadas de peregrinos, lembra? Sendo necessário passarmos pelas muitas tribulações da fé, lembra também? Além das adversidades do dia a dia, nós estamos num cenário de caos, um ambiente preparatório para o fim, no princípio das dores. É só nós observarmos a ideologia progressista avançando em todo mundo. É só você ver a cristofobia ganhando corpo. Olha o que estão fazendo já com os cristãos, aqui no Brasil, inclusive. As vozes sendo caladas, o verdadeiro evangelho sendo abafado por aqueles que se dizem de Cristo, aliás. Peste, futuras pestes surgindo, o iminente conflito mundial, o preparo do mecanismo de controle com passaporte sanitário, moeda digital, crédito social, documento digital, o clamor por um líder global sendo ensaiado, novas ordens mundiais sendo mencionadas. E diante de ataques e perseguições por forças humanas e espirituais, a nossa confiança ela precisa estar no Senhor. Mesmo perdendo bens, casas, terras, liberdades. As aflições não têm o propósito de nos destruir, pelo contrário, mas nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar, nos dar fundamento. E por mais demorado e intenso que possa parecer, diante da perspectiva da glória eterna, de nós estarmos para sempre com o Senhor, o sofrimento, ele é uma ferramenta celestial
ele é pequeno, é leve e momentâneo. Você precisa se animar não é porque vai melhorar. Não é uma reflexão triunfalista. Mas é porque Deus nos envia para a missão, não nos deixando enganados com os perigos, e Ele nos encoraja. E quando nós estivermos fracos e desanimados, é Ele que nos fortalece, como Ele fez aqui com Paulo. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A missão não acabou. Anima-te, porque ainda não é o fim. Como? Como ter bom ânimo? Primeiro, eu busquei pelo mesmo termo grego que Lucas utiliza aqui como tem ânimo. Em algumas versões é traduzido como coragem, tenha coragem. E diga-se de passagem, só encontrei tenha coragem nas versões baseadas no texto crítico, tá? Mas, pesquisando, encontrei algumas referências que nos mostram alguns momentos especiais que o Espírito Santo inspirou os escritores a usarem, nos mostrando algumas coisas importantes sobre o que como nós termos bom ânimo. Primeiro, exercitando a fé. Mateus 9, 20 a 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, o mesmo termo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Primeira forma, a primeira maneira que o Senhor me falava para que nós tenhamos um ânimo recobrado, sejamos reanimados, a perseverarmos, porque ainda não é o fim. Não porque vai passar de imediato aqui nessa terra, mas porque temos uma missão a cumprir ainda. É exercitando a nossa fé. Fé. É necessário exercitar a nossa fé. Mas como Jesus retornar, encontrará fé na terra? Segundo, arrependendo-nos dos nossos pecados. Mateus 9, versos 1 e 2. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Muitos, diante dessas circunstâncias, desse tempo do fim, andam muito preocupados. E posso ser sincero, por quê? Eu vejo. É porque muitos ainda não se arrependeram dos seus pecados. O Espírito Santo tem confrontado, mostrado que estão errados, mas não existe uma iniciativa, sabe, de mesmo que não consiga abandonar aquela prática ainda, não são movidos a um arrependimento sincero, a em tristeza clamarem pela misericórdia do Senhor, clamarem pelo auxílio de Deus, pedindo ajuda para que possam lançar fora, saírem dessa prática. E aí, quando se dá conta de que o tempo do fim está chegando, ou em situações de perigo de vida, sabendo que a morte pode chegar, se apavoram. Pergunta como é que eu sei disso.
Terceiro, nós devemos nos reanimar reconhecendo a Jesus, mesmo em meio às tempestades, aos vendavais. Marcos 6, 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Em meio à tempestade, o Senhor se manifesta na nossa vida, mas nós muitas vezes temos dificuldade de reconhecer a Jesus em meio às adversidades pelas quais passamos. Nós não percebemos que o Senhor está conosco. Nós precisamos nos animar, não porque tudo vai passar logo, mas porque a tendência é que vai piorar. Ainda não é o fim. Nós temos uma missão a cumprir. E se nós não reconhecermos que Jesus está conosco, nós podemos perecer. Quarto, melhor dizendo, atendendo ao chamado do Senhor. Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor te chamando para junto dele? Ou será que ele tem falado ao teu coração e você tem dito não, tem outras prioridades? Quinto, como nós termos ânimo? Descansando na paz do Senhor. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é porque nós venceremos em nossos méritos, mas porque Jesus já venceu, ele nos entrega a sua paz. Precisamos descansar na paz do Senhor e não ficarmos atribulados com aquilo que está por vir. Anima-te. Sexto,
como termos ânimo? Confiando na palavra de Deus. Na sequência dessa viagem aqui de Paulo, Paulo depois é enviado a Félix, Paulo faz a defesa em Cesareia, se defende diante de Félix, depois perante Festo, o rei Agripa vai lá e visita, Paulo discursa, prega, se defende diante de Agripa e parte para Roma, no capítulo 27. No capítulo 27, nós vemos a advertência de Paulo, que você deveria ter cuidado com a viagem, e nós temos o relato do naufrágio. E olha o que a palavra nos diz, versos 20 a 25 de Atos 27. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Se eu falo ao meu coração que tem gente que está assistindo a esse vídeo assim. Assim. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, mas somente o navio, mas somente o navio. Você está ouvindo? Está ouvindo? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E a palavra de Deus nos diz que Jesus breve vem. E quando as coisas derradeiras acontecerem, nós devemos olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Sétimo e último lugar, como ter ânimo? Andando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai contigo. Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Seja forte e corajoso, anima-te, Deus é contigo, servo valoroso. Ainda não é o fim, pois temos uma missão a cumprir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.